Bom dia, amigos. Dia 12 de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Hoje, gente, nós vamos continuar o capítulo 4 desse livro, que é onde nós estamos estudando e trazendo altas reflexões aqui. Hoje nós vamos trabalhar o tema de dissolvendo a inconsciência comum. Essa é a temática da live de hoje. Dissolvendo a inconsciência comum. Ontem eu falei várias coisas, né, sobre essa inconsciência comum. Eu diferenciei a inconsciência comum da inconsciência profunda, né, a partir dessa obra do Eckhart Tolle. Hoje nós vamos dar continuidade a partir dessa temática. E antes de dar início, né, sempre agradecer vocês que estão assistindo essa live depois que ela fica salva no IGTV aqui do Instagram. Quem está acompanhando também pelo canal Isaías Costa no YouTube, né? Esse canal eu criei junto com esses estudos, né? E todos os dias eu coloco um pouco mais tarde lá para a galera que quiser assistir. Tem sido muito bom, assim, é uma forma de atingir mais pessoas, né? E eu até convido vocês, gente, se inscrevam lá no canal, deem joinha nos vídeos, né? Porque isso ajuda a fazer com que esses vídeos alcancem mais gente. E esse é o nosso objetivo, gente, espalhar consciência, espalhar conhecimento. Quanto mais pessoas acessarem isso, acessarem o poder do agora, mais a gente cresce junto, mais a gente evolui junto. Esse é o meu objetivo, que a gente cresça todo mundo junto. E agradecer ao pessoal também que está acompanhando pelo podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, né? Então, vai ser uma forma de, para quem prefere só ouvir, né, também acompanharem, né? Inclusive, eu deixo até para a opção de download, gente, que quem quiser, é super fácil, tem um link lá para você clicar download, você baixa tudo, pode ouvir até quando não tiver internet, né? É muito bacana isso, tem todas essas possibilidades, né? Então, feito esses agradecimentos que todos os dias eu venho fazendo, a gente pode adentrar, né? Mas antes disso, gente, eu queria rapidamente falar, né, que hoje é dia 12 de junho. 12 de junho é o Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados é um dia especial, né? E eu não poderia passar batido com relação a essa data. Eu sei que tem muitas vezes a relação com o comércio, né? Que é um dia que, enfim, né, as floriculturas ganham muito, bombonières ganham muito. Eu sempre comento isso, né? Os motéis ganham muito, né? Porque as pessoas vão comemorar a vida, vão comemorar o casal, a vida em casal, com essas coisas que nos alegram, né? Que enchem o nosso coração. E aí eu queria sugerir, né, que vocês escutem um dos podcasts que eu gravei lá no começo, gente, quando eu ainda estava começando a gravar podcasts, esses áudios livres, né? Eu fazia, gente, no começo, só para contextualizar, né? Muita gente nem sabe disso. Lá no começo, como eu comentei, eu era super tímido, né? Tinha muita dificuldade de me expressar o que eu pensava, o que vinha em mente. No começo, eu pegava os meus próprios textos e lia. Eu lia e deixava lá, né? Para quem quisesse ouvir a leitura dos textos. À medida que eu fui fazendo isso, eu fui meio que criando coragem de falar abertamente, né? E aí foi um dos podcasts bem no início, assim, de quando eu ainda estava começando, mas é bem legal, gente. É um podcast muito bom, que é inspirado numa música do Nando Reis, né? Que o nome da música é Amanhã Não Se Sabe, né? Que é uma música mega conhecida, que ela foi, enfim, a gravação mais conhecida é na voz do LS Jack, né? Que é aquela música lá que diz, né? Hoje aqui, amanhã não se sabe. Viva agora antes que o dia acabe. Essa música, gente, eu sei que você conhece. E aí eu fiz um podcast a partir dela. E ela tem tudo a ver com o agora, com o poder do agora. Eu fiz uma reflexão trazendo isso, né? De que o agora é o que importa. Você está com a pessoa hoje e ela amanhã pode não estar mais. Então você aproveite, você se coloque inteiro, né, para aquela relação. E aí eu fiz uma reflexão super bacana sobre isso. Botei inclusive a música, gente. Botei essa música lá para vocês ouvirem, né? Principalmente a galera que é mais nova, talvez nem conheça, né? Principalmente a versão da LS
Jack, que para mim é a versão mais bonita dessa música. Então eu iniciei essa live de hoje comentando isso, né? Dia dos Namorados, um dia especial, né? Eu sei que a gente está numa pandemia, né? É uma questão de maior proximidade física, às vezes até mais complicado, mas você que namora, né? Você que tem uma pessoa especial ao seu lado, expresse o seu amor, expresse o quanto essa pessoa é importante para você. Isso é muito bacana, gente. É isso que alimenta, é isso que nutre os relacionamentos. Né? Eu vi que a minha amiga aqui, Solange, entrou. Seja bem-vinda, Solange. Né? A gente vai hoje ver a questão da inconsciência, né? Tem muita coisa de psicanálise, né? Eu vou comentar várias coisas aqui de psicanálise hoje. Inclusive, gente, né? Como a gente está no início ainda da live, hoje vai ser a primeira vez que eu vou trazer uma citação, né, do pai da psicanálise, né, que é o Sigmund Freud. Né? O Freud é um cara que é bem complexo na forma de escrever, né? E eu vou trazer uma citação dele que tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje aqui, né, sobre a inconsciência comum. Até antecipo, gente, que não vai ser sempre que eu vou trazer aqui citações, né, do Freud, porque é uma linguagem muito rebuscada, né? Quem leu o Freud sabe que é uma linguagem muito rebuscada, e esse não é o objetivo. O objetivo aqui é o contrário, é que a gente seja muito simples, né? A gente consiga falar com uma forma muito didática, né? Então, o Freud mesmo, assim, o pai da psicanálise, ele não era tão didático assim na forma de escrever. Então, eu particularmente prefiro outros autores que interpretam a obra do Freud. É muito mais envolvente, sabe? Mas enfim, uma citação pequena que tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui. Tá bom? Então, feita toda essa introdução, vamos aqui dar início ao que a gente vai ver hoje. Né? Assim, sempre vem com questionamentos e tal, vem uma pergunta, né? O que eles estão buscando, né? Essa coisa que eles estão buscando é essa coisa de diferenciar, né, essas coisas que são inconscientes, né? E aí ele diz assim: Carl Jung relata em um dos seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa, estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam, achamos que são loucos. Nossa, gente, isso daqui é tão legal. Isso aqui é um pajé, né, falando sobre a perspectiva que eles, indígenas, têm dos brancos. Os brancos como sendo loucos, que estão sempre à procura de algo e nem sabem o que é esse algo, entende? E aí o que acontece? É preciso a gente ver o que é esse algo, o que é esse algo que eles estão tanto procurando, tanto buscando, né? E aí, isso aqui, gente, eu queria até ir mais além. Essa passagem, ele não comenta, né, qual é o livro, mas eu tive a oportunidade de ler no original, gente. O original dessa parte aqui, até convido vocês a ler. Eu vou deixar lá na descrição do YouTube esse livro como uma sugestão. O nome do livro, gente, é Memórias, Sonhos e Reflexões, do Carl Jung. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler do Carl Jung, gente. Eu li esse livro assim de cabo a rabo. É maravilhoso, ele é tipo uma autobiografia da toda a trajetória de vida do Carl Jung. E aí uma das passagens desse livro é exatamente essa, dessa conversa que ele teve com esse pajé, e ele falou que os brancos eram loucos, que eram pessoas frenéticas, que estavam sempre à procura de algo, sabe? E aí, nesse livro, né, que é o Memórias, Sonhos e Reflexões, a continuação dessa fala, gente, é o mais legal. Não é nem essa parte aqui o mais legal, é a continuação dessa fala que é o mais interessante. O que o pajé diz, gente? Ele diz assim: eles não sabem o que estão buscando, a gente não consegue entender o que eles estão buscando, mas a gente meio que intui que o que eles estão buscando é o que a gente expressa pelo coração. E aí ele falava apontando para o coração como sendo a forma de comunicação entre eles, né? A gente tem tanto que aprender com os indígenas, gente. O Brasil, isso é até uma crítica que eu faço, bastante sutil aqui, né? Os indígenas, eles são colocados muito como sendo excluídos, né? Como sendo outras pessoas à parte, mas eles, gente, têm a sabedoria primordial.
antes dos brancos chegarem, dos europeus chegarem aqui no Brasil, eles já estavam há muito tempo. Então, a gente tem que reverenciá-los. A gente tem muito que aprender com eles. E a gente está perdendo isso, sabe? Inclusive nesse governo agora, as terras indígenas estão sendo devastadas, elas estão sendo destruídas, né? E eles estão sendo tratados como sendo tipo segunda categoria. E eu aproveito aqui para fazer essa crítica, gente, porque nós somos todos irmãos e a gente, na realidade, tem muito que aprender com eles. A gente tem que reverenciá-los, né? E aí, assim, gente, eu queria deixar como uma sugestão, né, um texto muito bacana que eu escrevi, que eu transcrevi, né, essa parte do livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, e faça uma reflexão super legal sobre o amor, gente. Tem tudo a ver com esse dia de hoje, né? O dia dos namorados, o amor, paixão. Era um texto muito legal que eu falava sobre o amor. E aí eu quero deixar, assim, falar do título dele, né? Para que você, se quiser, terminando essa live, buscar lá, né? Você está na busca do Google, você encontra. O título do texto, gente, é Uma Gota de Amor é Mais que um Oceano de Intelecto. Só pelo título você já vê que é bacana, né? Uma gota de amor é mais que um oceano de intelecto. É o que eu já falei aqui inúmeras vezes, gente, em lives anteriores. O sentimento é algo que supera a razão. O sentimento é o que a razão não alcança. Eu falei essa frase várias vezes aqui e ela é muito norteadora para nós. A gente precisa colocar mais força, né, mais energia para os nossos sentimentos e não para o nosso cabeção, porque a gente assim consegue ter uma vida mais plena, mais equilibrada, mais feliz. E aí ele continua, gente. Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental, mas foi na civilização ocidental que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda, e muito antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? Jesus perguntou aos discípulos. Será que seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um dia sequer a vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. Ou seja, ele está falando aqui, gente, sobre essa coisa frenética de querer só pensar no futuro, se projetar no futuro, como se tudo fosse se realizar depois e não o agora. O agora, gente, é tudo o que importa. Se você quer realizar alguma coisa, se você pensa que algo pode ser feito, pode ser realizado, só pode ser realizado no agora, gente, não no futuro. A maioria das pessoas, elas vivem se projetando no futuro, mas o que ele está falando aqui, será que você vai acrescentar dias à sua vida? Ficar se projetando, ficando ansioso com relação ao futuro? Não. A maioria das pessoas que fica nessa coisa angustiante, ansiosa com relação ao futuro, elas ficam doentes. Muitas doenças, elas surgem a partir da ansiedade. Inclusive, gente, eu abro até um parêntese aqui, né? Eu atendo como psicanalista e a queixa mais comum, gente, como psicanalista, qual é? Ansiedade. A maioria das pessoas que eu atendo, elas estão sofrendo com ansiedade gigantesca, estão com insônia, estão com problemas digestivos, estão com uma série de coisas. Nesse período agora de pandemia, nem se fala. Na realidade, todo mundo está ansioso de alguma forma, só que uns estão mais do que outros, entende? Então, o que ele está falando aqui é um caminho de cura dessa ansiedade. Como é que a gente cura essa ansiedade? Acessando o nosso coração, se conectando com o presente e deixando esse cabeção tão barulhento um pouco de lado. É um desafio, gente, mas é super possível. Tanto é possível que eu estou aqui todos os dias, né, de uma forma ou de outra, falando sobre isso. É tão legal essas passagens que ele fala de Jesus Cristo, gente, porque ele foi um grande mestre para nos ensinar a viver o hoje,
a viver o momento presente. Ele fala, tem uma das passagens mais belas, né, do Novo Testamento, que ele fala sobre os pássaros, né? Os pássaros eles não fiam, não tecem, mas o Senhor Deus os dá de comer, né? Nem Salomão, com todas as suas riquezas, com todas as suas pompas, se vestiu como um deles. Essa passagem, gente, é linda, é uma das passagens mais bonitas do Novo Testamento. Ele fala, né, que a gente, como ser humano, fica se preocupando com mil e uma coisas, sendo que nós temos tudo à nossa disposição. Os bens, os recursos, estão todos disponíveis, estão todos para a gente. Só que o ser humano, o grande problema do ser humano é a ganância. E na realidade, gente, tudo que está acontecendo agora nesse meio dessa pandemia, eu tenho essa impressão de que é fruto da ganância do ser humano. O ser humano é tão ganancioso de um jeito que ele quer tudo para si. E aí é isso que tem feito com que a natureza meio que se rebelasse, entre aspas, porque não é para a gente viver assim, gente. O planeta Terra tem bilhões e bilhões de anos. A gente chegou aqui ontem, né? Nós seres humanos, a gente chegou aqui na perspectiva da Terra, a gente chegou ontem. E desde que a gente chegou, só fez bagunça aqui. Então a gente precisa pegar os recursos que a Terra nos dá e utilizar de uma forma consciente, de uma forma que todo mundo possa ser beneficiado. No dia que isso acontecer, gente, todas as pandemias vão cessar, porque a gente, em harmonia com os seres vivos, em harmonia com a natureza, utilizando só o que a gente precisa para o nosso bem-estar, o bem-estar de todos, ninguém se colocando como superior, ninguém se colocando como inferior, pronto, gente, a harmonia na Terra, ela se estabelece. Eu sei que nós estamos longe disso, mas a partir do momento que a gente coloca isso em questão, a gente fala sobre isso, bota isso mesmo com todas as letras, como eu estou fazendo aqui, a gente começa a refletir, caramba, isso faz todo sentido. Não é legal? Pois vamos lá, gente, vamos cada vez mais alimentar isso, gente. Vamos realmente internalizar isso, porque quando a gente internaliza isso, pronto, por onde a gente for, a gente vai estar plantando essas sementes de revolução. É assim que eu acredito, gente. Então, continuando aqui. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma uma base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto no seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida do planeta. Percebe como isso aqui que eu estou falando agora tem tudo a ver com o que eu estava comentando agora há pouco? Nós nos tornamos uma ameaça para o planeta, porque a gente não está sabendo conviver entre si. Nós não estamos sabendo ser humanos, gente. Nós estamos aqui para sermos humanos, humanos, essa é a palavra. A palavra humano, ela vem de humus, e humus significa terra fértil. Nós temos essa fertilidade, essa possibilidade de crescer. A fertilidade é o que faz com que as plantas se desenvolvam. Nós, como seres vivos, somos como essas plantas que se desenvolvem a partir desse humus que está na terra. Percebe? A gente precisa entender isso. O que ele comenta aqui sobre o mal-estar na civilização é uma das obras mais conhecidas, né, do Sigmund Freud, e que nessa obra, gente, ele fala muito sobre o quanto o ser humano ele é conflituoso, né? Assim, uma das principais questões do livro Mal-Estar na Civilização é o quanto os seres humanos eles entram em conflito com tudo, consigo mesmo, com o planeta, com os animais, com os outros seres humanos. E a citação, gente, como eu comentei que eu ia trazer, né? Eu vou fazer aqui a leitura de uma citação breve, né, desse livro Mal-Estar na Civilização. E outra coisa, gente, eu tenho sempre dito isso.
para quem quiser ir mais além, estudar mais, né, e ver as referências que eu estou trazendo, eu convido vocês a irem para o YouTube, gente. Lá no YouTube, na descrição, todos os dias eu estou colocando as referências que eu trago. E aí é uma forma de quem quiser estudar esse livro mesmo para valer e muito mais além, eu convido vocês a também depois darem uma passadinha lá no YouTube, porque eu sei que ouvindo aqui, alguma coisa se perde, né? Eu tenho essa consciência de que ao assistir alguma coisa se perde, você não consegue fixar bem, né? A nossa escuta ela é muito flutuante, né? A gente mesmo prestando atenção não grava tudo. Então eu convido vocês a irem lá para o YouTube, para quem quiser realmente ir mais além, e ver essas citações, ver essas coisas que eu estou trazendo aqui. Então, gente, essa citação, né, do Freud é muito interessante. O livro que eu tenho, gente, é aquela versão mais conhecida, né? A capa azulzinha, né? Essa versão aqui da Imago é uma das mais vendidas, né? Mais conhecidas. E aí eu vou ler um trechinho bem bacana dessa obra Mal-Estar na Civilização, do Sigmund Freud. Diz o seguinte, gente: o sofrimento nos ameaça a partir de 3 direções. O nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de adversidade. Olha o que eu estava falando, né? Ansiedade, sofrimento. O segundo, né? Do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com força de destruição esmagadoras e impiedosas. E, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. Só um detalhe, gente, quando ele fala homens, isso aqui tem muito a ver com a linguagem do tempo, né? Que é século XIX, século XIX para o XX, é aquela linguagem ainda muito machista, né? Troque humanos, troque homens, né, por seres humanos. Eu convido você quando ler, sempre ver a palavra homens como seres humanos. Eu vou até voltar. Ó. Finalmente, dos nossos relacionamentos com outros seres humanos. O sofrimento que provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. Tendemos a encará-lo como uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes. Essa é a citação, gente. É curtinha, porque, como eu falei, gente, o Freud é muito complexo na forma de escrever, mas esse trecho é relativamente fácil de entender. São 3 questões. É você mesmo, o mundo e os relacionamentos. Tudo isso é fonte de sofrimento, né? Fonte de conflitos. Quando ele fala do seu próprio corpo, tem um pouco a ver com as doenças, né? Os nossos desequilíbrios fisiológicos, né? Que nos causam sofrimento. Né? A ansiedade causa um monte de coisas fisiológicas, né? Dor de estômago, dor de cabeça, fadiga, insônia, uma série de coisas. Isso é o sofrimento do corpo, é o primeiro. Que desses que ele coloca, seria o mais simples, digamos assim. Tem o mundo, a gente vive numa sociedade que é extremamente desigual, que tem conflitos imensos, ainda mais agora que a gente vive um período de altas polarizações, conflitos políticos, conflitos ideológicos, né? Cada um querendo ser o dono da verdade. Isso é um mundo, gente, são os sofrimentos que o mundo nos joga. Mas o mais interessante é o que ele coloca como sendo o maior deles, que são os conflitos nos relacionamentos. Os relacionamentos, gente, eu sempre digo que eles são como que catalisadores no nosso processo de evolução, no nosso processo de crescimento pessoal. E aí o que acontece? Quando a gente entende que os relacionamentos são como uma escola, grave isso, gente, os relacionamentos são como uma escola para a nossa vida. A gente cresce muito mais, porque a gente aproveita o poder desse catalisador chamado relacionamentos humanos. Quando a gente vê os relacionamentos como uma escola para nós, a gente evolui imensamente. E ainda mais nesse dia de hoje, né? Eu estou gravando essa verdadeira aula, né? Aqui, nesse dia dos namorados, né? Dia 12 de junho. Vamos ver os relacionamentos dessa forma, gente, como um aprendizado mútuo. Né? Eu tenho algo a ensinar, mas eu tenho muito que aprender. O outro da mesma forma. Nos relacionamentos a dois, né, seja ele qual for, hétero, homo, enfim, poliamor, não importa.
O importante é que você doe e receba. Esse é o fluxo da vida, gente. O fluxo da vida é dar e receber, dar e receber. Quando a gente entra nesse fluxo, a gente evolui, a gente cresce. E o que o Freud está falando aqui é isso. As pessoas têm muita dificuldade, principalmente nos relacionamentos. Por quê? O principal motivo é o egocentrismo. As pessoas elas são tão egocêntricas, elas são tão fechadas em si, que elas perdem a oportunidade preciosa do convívio, do aprendizado mútuo. Então, gente, vamos ser diferentes. Vamos entrar nessa escola da vida e aprendermos uns com os outros, cada vez mais. Viu, gente? Essa citação eu vou colocar lá na descrição do YouTube, tá bom? Então, voltando aqui para o livro, ele entra na parte que é mais focada no que a gente vai ver hoje, né? Do que a gente já está vendo hoje aqui, né? Que é a dissolução da inconsciência comum, que vem com outro questionamento, né? Só um instantinho. Diz o seguinte: como podemos nos livrar desse desconforto? E aí ele diz: torne-o consciente. Só na primeira frase ele já diz isso. Como que a gente se livra do desconforto? Colocando consciência nesse desconforto. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Essas três coisas, a gente também já comentei bastante em lives anteriores. Ó. Julgamentos. Nós somos seres extremamente julgadores. Resistência. As resistências nos impedem de crescer como seres humanos. Negação. É uma das mais comuns. A gente nega um monte de coisas porque a gente está sendo confrontado. Sempre que a gente nega é porque a gente está sendo confrontado, a gente está sendo convocado a ser diferente. E muitas vezes a gente não quer ser diferente, a gente quer a zona de conforto. A negação ela surge quando a gente é convidado a sair da nossa zona de conforto. E assim ir mais além. Ir para um outro patamar de consciência. Essas três coisas eu já comentei bastante aqui, eu não vou me aprofundar agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Ou seja, a partir da luz da consciência que a nossa inconsciência comum vai sendo dissolvida. É muito simples, gente. Essa é a ideia. A gente dissolve o inconsciente comum pela luz da consciência. Quanto mais consciente você se torna, mais você vai dissolvendo essa inconsciência comum. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Só lembrando que isso foi o que eu falei ontem, a inconsciência profunda, ela está nas nossas raízes lá da infância. A gente é uma coisa bem longa, né? Que se eu fosse falar aqui, eu teria que dar uma aula sobre o inconsciente, sobre o consciente. A inconsciência profunda tem muita coisa para ser vista. E aí ele continua. Mas, no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Isso aqui, gente, é brilhante. Quando ele fala sobre essa coisa normal, eu até abro um parêntese aqui para falar do nosso período agora, né, de pandemia. É um termo, gente, que eu já comentei outro dia aqui, tá doendo nos ouvidos já, as pessoas falando novo normal, novo normal. Gente, a gente esperar que tenha um novo normal, quando fala de normal, já pressupõe que vai voltar tudo a ser igual como era antes. Você quer que seja tudo igual como era antes? Eu não quero. O jeito que a gente estava vivendo antes era um jeito extremamente autodestrutivo para nós como espécie. Então, essa palavra normal, gente, ela precisa ser transformada e ser colocada a palavra mais correta, né, que é natural. Preste atenção nisso. Isso daqui eu estou me inspirando muito no Murilo Gun, que é um cara que fala direto sobre isso nas lives dele, nos vídeos dele. A gente tem que trocar essa coisa de normal por natural. Natural é quando você é espontâneo, quando você é você mesmo. Quando é a autenticidade, gente. A autenticidade é tão bonita. A autenticidade significa quando você coincide com o seu próprio ser.
quando você vive em coincidência com o seu próprio ser. Isso é um ser autêntico. O novo mundo que está chegando depois dessa pandemia, o mundo pós-pandemia, como as pessoas dizem, é um mundo que eu almejo que seja de pessoas autênticas, de pessoas naturais, e não pessoas normais. Norma vem de normalidade. Inclusive tem um termo, gente, do Pierre Weil, que fala da normose. A gente, antes da pandemia, estava vivendo uma normose absurda. E muitas pessoas estão querendo voltar para essa normose absurda. Não, gente. Vocês que estão acompanhando esse estudo e estão gostando, é sinal de que estão num caminho diferente. Estão buscando o natural e não o normal. Essa é uma reflexão muito boa, gente. Espero que esteja iluminando vocês, a consciência de vocês que estão acompanhando. E aí ele continua, né? Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? São bons questionamentos que ele coloca. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Que é uma pergunta ainda mais profunda, né? Ele está falando da sua interioridade. O que a minha interioridade está querendo me dizer? Se questione. Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai, tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. Ou seja, é o que eu digo sempre aqui, gente. Nos textos também escrevo muito sobre isso. Toda mudança se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas pessoas elas ficam patinando na vida sem crescer de verdade porque elas ficam presas. Elas ficam esperando que venha de fora. Elas ficam à procura de um messias, de um mestre, um guru, que vai lhe dizer: tem que ser por aqui, tem que ser por ali, faça isso, faça aquilo. Não, gente. É a gente que tem que descobrir pelo nosso caminho, pela nossa busca. É assim que a gente cresce, é assim que a gente melhora. E aí ele fala: mas não responda logo a essas questões. Elas têm que ser maturadas dentro da gente. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamento a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Essa frase aqui é muito forte, gente. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Essa resistência ao momento presente são nossos mecanismos de fuga, nossos mecanismos de defesa, que dentro da psicologia, dentro da psicanálise, são as coisas que a gente mais estuda. Né? Quem faz a formação em psicanálise estuda direto os mecanismos de defesa e os mecanismos de fuga. E aqui, gente, tem tantos caminhos. Eu vou falar de um dos que eu acho mais comuns e fáceis de você entender. O vício em bebidas. As pessoas que são muito viciadas em álcool, o que elas fazem? Elas estão fugindo do sofrimento que elas estão naquele momento. Às vezes coisas que elas carregam desde a infância. E aí tem até uma frase, gente, que eu me lembrei dela agora, que é muito comum as pessoas falarem: eu vou beber para afogar as mágoas. Mas sabe que frase impactante, gente? As pessoas não param para pensar nisso. Vou beber para afogar as mágoas? O que é afogar as mágoas? Afogar as mágoas é você enfiar cada vez mais fundo a sua dor, em vez de você tentar superá-la. Então, gente, o vício em bebidas é uma coisa que está muito relacionada com mecanismos de fuga, mecanismos de defesa, para você não acessar o seu ser. Então aqui, gente, eu não estou falando para você não beber, gente, não é isso. Estou falando para que você não seja viciado, entende? A bebida, gente, quando ela é social, ela é maravilhosa. Quando você bebe entre amigos, tipo, eu, por exemplo, eu não gosto de bebida, gente. Eu nunca fui de beber, mas tipo uma passagem de ano,
Uma passagem de ano é maravilhoso você tomar um vinho, um champanhe e tudo mais, isso é tranquilo. A questão é o vício, é você não alimentar o vício, porque o vício é uma fuga. Inclusive, gente, a ciência ela já provou que quando você se embriaga, o que que acontece? O nosso cérebro, a gente tem a parte da frente, que é chamada de córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal está relacionado com a nossa consciência, a nossa visão mais do agora. Quando você se embriaga, quando você fica bêbado, é como se desligasse, gente, essa parte do córtex pré-frontal. E aí você fica dominado pelo cérebro límbico. O límbico é relacionado com os seus sentimentos, né, com as suas sensações. E é por isso, gente, que um monte de gente fala besteira quando tá bêbado. Você já deve ter convivido com gente que fala um monte de besteira quando tá bêbado. É por causa disso. Essa parte mais da consciência fica desligada. Então, você se afasta do agora. É exatamente o oposto do que eu estou falando aqui e a proposta desse estudo, que a gente se conecte com o agora. Então, gente, só para fechar esse comentário, beber é legal desde que seja socialmente, desde que seja de forma moderada, de seja de uma forma comedida. Só para você confraternizar. Assim tá perfeito. Não para que você se torne um dependente alcoólico. Isso não, gente. Se você está ouvindo, está assistindo, esteja na dependência, procure ajuda. Quando a gente procura ajuda, a gente consegue encontrar as soluções, as respostas para as nossas questões que precisam ser trabalhadas. E aí, já encerrando aqui, né, ele diz, né, vou dar alguns exemplos com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. As sessões seguintes desse capítulo, gente, ele vai falar uma série de exemplos daquilo que nos afasta do agora. Aquilo que nos afasta do agora é exatamente o que precisa ser trabalhado. Esse capítulo 4, gente, desse livro tem muitas coisas voltadas para a psicologia, para a psicanálise. Então, vocês que estão acompanhando aqui são estudantes de psicologia, psicólogos, psicanalistas, vocês vão poder aprender muita coisa, né? Esse capítulo 4, eu tenho a impressão de que dos capítulos desse livro é o mais voltado para essas questões psicológicas e psicanalíticas. Tanto é que ele cita o Freud, ele cita o Jung, ele cita essa galera que enfim, são mestres para nós. Então, com isso eu vou encerrando nessa nossa live de hoje. Né? Foi uma sessão relativamente curta desse livro, mas você vê a profundidade, o tanto de coisa que é interessantíssimo, né, para a gente refletir, que estão nas entrelinhas, né, do que ele coloca. Né? Eu tenho feito só recapitulando um pouco, eu tenho feito essas lives todos os dias e tudo mais, sem pressa, porque esse livro, gente, ele é um bálsamo de sabedoria. A gente não pode ter pressa. Esse é um tipo de livro que você não pode ler com pressa, que você não pode simplesmente ir passando pelas frases, pelos parágrafos, capítulos, porque você perde muito da essência dele. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, né, dessa nossa live de hoje, dessas reflexões todas. E nós nos vemos amanhã, né, para a continuação do capítulo 4. Um grande abraço e até amanhã.